Fala pessoal, tudo bem? Nesse módulo a gente vai falar um pouquinho sobre orçamento e precificação de serviços, né? Dicas importantes aí para você conseguir precificar melhor o seu trabalho para o seu cliente final. A gente começa falando especificamente dos teus custos fixos e variáveis. Então são custos que você já sabe que existem, principalmente em relação aos fixos, né? Onde você tem questão de aluguel do seu local onde você trabalha, seu escritório ou a sua base operacional. Luz, água, enfim, telefone, internet, todos esses custos ele tem que estar bem planificado para você entender qual que é o custo fixo da sua operação. Isso sempre impacta muito na precificação do teu serviço também pontual. Então é importante você ter isso bem claro na sua mente, quanto você tem de custo fixo, e aí entram também questões de salário, se você tem um funcionário, entra a questão do salário desse seu funcionário, se você tem licenças de outros softwares como QGIS, Topograph, enfim, outras licenças que você tenha aí que você trabalha, e também os impostos em cima dessa prestação de serviço. Então isso você tem que ter muito claro para poder também saber qual que é o seu momento de break-even, né? Onde você tem o custo e o quanto você precisa gerar para essa operação ficar pelo menos no 0 a 0. Lógico que a gente está sempre buscando lucro, mas você tem que saber o quanto você tem que gerar um mínimo por mês para garantir que você não saia no prejuízo nunca. Então isso é importante você ter bem claro esses custos fixos, porque isso ajuda bastante também na precificação do trabalho em cima dos custos variáveis. Já falando de custo variável, ele vai aparecer quando você realmente tiver o serviço para fazer. Ou seja, quando você recebe uma demanda do seu cliente, você sabe que você vai ter que se deslocar até o local, montar o seu equipamento e executar esse serviço. Então, obviamente, você vai ter que se deslocar até o local. Muitas vezes você vai ter que ir até mesmo de avião, por exemplo, incluindo uma passagem aérea para você chegar até essa cidade ou esse local de trabalho. Ou também, muitas vezes, você vai de carro. Então, você tem que colocar esses custos para precificar o seu serviço, ou seja, custos com gasolina, pedágio, ou até o próprio desgaste do seu carro, as suas manutenções. Tem que entrar na sua conta para que você consiga precificar também. Ou se você vai ter que fazer um trabalho às vezes de mais de um dia, ou que você vá fazer uma viagem de avião, por exemplo, você tem que botar a passagem aérea, custo de deslocamento com táxi, custo de hospedagem, custo de alimentação. Isso é bem importante você conseguir saber quanto tempo você vai levar para fazer esse serviço, então multiplicar pelos dias corretamente dos seus custos ali com isso. E a pergunta que talvez norteie isso é justamente qual a capacidade do seu drone. Então, quantos hectares você consegue fazer por hora com esse equipamento? Ou até mesmo quantos hectares você consegue fazer por dia? Se você estiver trabalhando com multirotor, respeitando ali mais ou menos a janela de voo, que seria na casa ali entre 10 da manhã, 3 da tarde, que tem uma boa luminosidade, isso você pode conferir melhor também no módulo de processamento de imagem e dicas de voo, para você saber quantos hectares você consegue fazer nesse meio tempo. Então, com o multirotor, eu estimo aí que dê para fazer até 300 hectares por dia com tranquilidade, sem também ter muita pressa. Então você sabe que dentro de um dia você consegue fazer 300, às vezes 400 hectares num dia. Isso vai te facilitar muito para saber quanto tempo você vai levar. Então se você vai precisar se deslocar, se você tem uma área às vezes de 800 hectares, você sabe que pode levar de 2 a 3 dias. Então você já se precaver com isso, sempre deixa uma gordurinha também em relação a condições climáticas, né? Pode ser que no meio do caminho ali do teu trabalho comece a chover, você fique com uma condição ruim e você tem que estender o seu tempo lá no local de voo, então isso é bem importante você ter uma previsão disso também já dentro do seu orçamento. Você pode colocar isso como descrito no orçamento, por exemplo, como em caso de condições climáticas favoráveis, eu vou precisar de mais uma diária de campo e isso pode impactar X no orçamento. Deixa isso sempre muito claro com o seu cliente, né? Com chuva você não consegue operar de jeito nenhum, então você tem que parar o trabalho e pode atrasar tanto a parte de execução quanto a parte de entrega desse material. Outros custos variáveis que você pode ter é o custo de processamento de imagem, aí vai depender do plano que você tem ali na nossa plataforma, na plataforma Mapa, ou também os custos de pós-processamento, isso de fato sempre tem. A plataforma Mapa ela tem os planos limitados de processamento, mas a parte de pós-processamento elas são cobradas de forma variável, ou seja, preços por hectare. Então, dependendo do trabalho que você fazer, por exemplo, você vai fazer um trabalho numa área agrícola para contagem de plantas, numa lavoura de milho, por exemplo,
você vai ter que consumir o pós-processamento da mapa. Isso tem um custo lá dentro do sistema, você tem que considerá-lo também para poder colocar isso e discriminar no orçamento. Aí você pode decidir também se prefere fazer um preço para tudo, fechar um preço por hectare, incluindo voo, processamento e a logística, ou você pode discriminar isso na proposta, discriminar lá o custo do voo, o custo do processamento e pós-processamento e os custos de logística. Uma dica que eu dou é sempre importante você montar os custos de logística e de repente até pedir isso de forma adiantada, como se fosse um valor de mobilização. É um valor que você recebe adiantado para justamente comprar passagem aérea ou planejar essa viagem de carro, os seus custos que você vai ter já logo de saída. Então é bem importante que você tenha esse valor também de início para garantir que você consiga não ter prejuízo já logo de cara, né? Então é importante você receber esse valor de início. Em relação a pontos de controle, precisão geográfica ou de georreferenciamento, isso é algo que você vai conseguir entender junto com o seu cliente. Se existe realmente a necessidade de ter essa precisão e acurácia no limite, né? Ou seja, você tem um trabalho altamente preciso. Para você ter esse trabalho, você vai precisar de colocação de ponto de controle ou ter uma aeronave com RTK, PPK, alguma coisa nesse sentido, para você atingir uma boa precisão. Se você for usar ponto de controle, isso é algo que tem que entrar na sua conta também. Se você não tem o aparelho de RTK ou não executa esses pontos, ou você vai ter que alugar esse equipamento e você mesmo fazer, então existe um custo de aluguel desse equipamento, ou você vai ter que terceirizar isso com uma equipe, com algum topógrafo, alguém que faça essas coletas, então também tem um custo em cima disso. Ou até mesmo se você vai comprar esse equipamento. Às vezes quando você tem muitas demandas em obras de engenharia, obras de rodovia ou qualquer questão que exija você ter uma excelente precisão, às vezes vale a pena você fazer a compra desse equipamento e você ter esse equipamento em mãos. Então agora que a gente entendeu um pouquinho desses custos fixos e variáveis, a gente pode também prestar atenção exatamente na demanda, né? Quando o cliente te manda a área de interesse que ele quer fazer o mapeamento, você tem que avaliar alguns riscos dessa operação também. Se essa operação é uma operação simples ou se é uma operação complexa. Como que a gente avalia isso? Normalmente a gente sempre solicita ao cliente um arquivo KML, ou KMZ. É um arquivo que a gente vai ensinar você a fazer num outro vídeo. Normalmente é o cliente que manda isso para você, mas se o cliente não souber fazer, é importante que você saiba fazer também para garantir que você conheça essa área, principalmente se ela for longe de você. Então você tem acesso a esse arquivo, você consegue ver uma imagem de satélite e o perímetro dessa área de interesse para você avaliar questões como o relevo da área, que pode exigir mais de um voo que você tinha programado para uma área. Por exemplo, uma área de 50 hectares com relevo plano, você consegue fazer tranquilamente com multirotor. Se essa mesma área de 50 hectares tiver muita variação de altimetria, pode ser que você tenha que fazê-la em 2 operações, 2 voos diferentes. Então isso acaba aumentando o seu tempo lá no campo e obviamente aumentando a sua precificação também, o seu orçamento. Outra questão é os pontos de acesso. Se você vai conseguir acessar esse local facilmente. Às vezes você está trabalhando, você vai ter que mapear uma área muito remota, que você vai ter que mandar o equipamento longe, por exemplo. Então isso já gera um risco também na operação. Nesse meio do caminho, onde o equipamento sai da sua base de operação até a área de interesse, se ele for muito distante, você tem que prestar atenção também se tem mata fechada durante esse trajeto, se tem rios, lagos, represas. Isso tudo gera riscos também porque se porventura você tiver uma situação de emergência, você acabar tendo que acionar uma emergência ou o próprio equipamento acionar a emergência de forma autônoma, né, automática, ele vai voltar até o ponto de onde você decolou, mas pode ser que ele enfrente ventos fortes ou alguma coisa nesse sentido que consuma demais a bateria dele e ele não vai cair, mas ele vai fazer um pouso forçado em determinado local e se embaixo desse local for mata fechada ou lagos e rios, você pode ter um prejuízo grande em relação esse equipamento. Então toda essa operação tem que ser bem analisada, os fatores de risco são muito importantes para você avaliar e também colocar isso no seu orçamento. Diferente de você mapear uma área agrícola totalmente plana, só com soja, com vegetação muito baixa, uma área de pastagem, por exemplo, o risco de você ter um problema sério com o equipamento é muito baixo. Então isso acaba baixando um pouco a precificação, diferente dos riscos que podem trazer esses fatores que eu comentei, que vão acabar elevando o preço do serviço. Depois de avaliar os riscos dessa operação, também a gente vê o tamanho total dessa área. Obviamente, quanto maior o tamanho da área, a gente consegue cobrar um pouco mais baixo, né? Uma vez que o preço do orçamento vai aumentar exponencialmente, você consegue baixar um pouco o preço por hectare. Outras questões também é se essa área é totalmente única num bloco só ou se ela é fragmentada. Se a área for fragmentada, você vai precisar fazer deslocamentos entre os voos.
Então isso tem que ser considerado, você vai passar mais tempo em campo. Ver se essa área ela é urbana ou se ela é área agrícola. A área urbana você tem que tomar um pouco mais de cuidado, oferece um pouco mais de risco de operação, então você pode cobrar mais, é um mercado que normalmente paga mais caro pelos trabalhos, diferente da área agrícola, que pode ser um preço mais barato, é uma área um pouco mais tranquila de voar. O GSD é bem importante também você saber qual que é o GSD que o cliente precisa, porque isso vai impactar na sua altura de voo e às vezes um GSD muito baixo te exige muito mais tempo, muito mais voo, muito mais imagens, então processamento mais demorado, processamento às vezes mais caro, dependendo do plano que você tem na plataforma. Então é importante você saber qual que é o GSD para também precificar em cima disso. E os produtos finais, é bem importante você saber que tipo de produto final esse cliente tem interesse de receber. Às vezes o cliente está contratando só para ter um ortomosaico simples da área e muitas vezes ele quer, em cima desse ortomosaico, você medir talhão, você contar planta, fazer identificação de daninhas, por exemplo. Isso são trabalhos mais complexos que você também tem que estar atento para poder mexer no preço do trabalho. E por último, algumas informações de quanto o mercado costuma cobrar, né? Na área agrícola, esses preços têm variado aí na faixa de R$ 6 a 15 o hectare por voo, então por operação, isso é comum a gente encontrar esses preços. Mercado agrícola sempre vinculado um pouco a hectares, diferente do mercado mais de topografia, engenharia e obras, que acaba às vezes cobrando por projeto, então desvincular um pouquinho dessa preço por hectare, são mercados diferentes. E dependendo, obviamente, da aeronave que você vai estar utilizando, você consegue mexer um pouco nesses preços. Importante é que você tenha preços mínimos também para áreas muito pequenas. Se você tem uma área de 50 hectares, se você for cobrar R$10, isso vai dar R$500. R$500 não banca nem a sua gasolina para ir até o local. Então você tem que ter um preço mínimo que te garanta que você tenha os seus custos variáveis já cobertos e também uma margem de lucro que aí vai variar conforme você achar melhor, né? Uma média de 20% a 50% de margem de lucro é algo aceitável. E para fechar tudo isso, a gente tem que ficar sempre atento o quanto vale a informação, né? O que a gente está oferecendo para esse cliente. Então tem informações que são extremamente importantes para esse cliente, então você tem que agregar isso no seu serviço também. Se você sabe que está reduzindo um custo muito grande para o cliente, se você está aumentando muito a produtividade dele, se você está agilizando um processo para ele, que às vezes ele levaria uma semana, você está fazendo em 3 dias, você tem que valorizar o seu trabalho e cobrar um pouquinho mais a isso. Então sempre fique atento a qual que é o valor que a informação que você está gerando, se é um trabalho mais complexo ou menos complexo, para justamente facilitar na precificação. Acho que é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham durante a visualização desses vídeos ou até mesmo para precificar projetos, vocês também podem mandar e-mails para a gente, entrar em contato para a gente tentar ajudar pontualmente vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção, um grande abraço.